Lyra, uma jovem vampira recém-transformada, vagava pelas sombras da floresta, ainda se adaptando à sua nova existência. Sua vida noturna era solitária e repleta de desafios, mas nada poderia prepará-la para o horror que estava por vir. Certa noite, enquanto caçava, Lyra foi emboscada por uma família de lobisomens que por gerações, nutriam um ódio profundo pelos vampiros. Eles a capturaram e a levaram para seu castelo, um lugar sombrio e decrépito escondido nas profundezas da floresta. As celas eram frias e úmidas, cheirando a morte e desespero. Os lobisomens a mantinham acorrentada com correntes encantadas que queimavam sua pele, impedindo qualquer tentativa de fuga. No início, os lobisomens tentavam quebrar seu espírito com torturas diárias, desde cortes profundos até exposições ao sol nascente, a deixando à beira da morte várias vezes. Apesar da dor incessante, Lyra alimentava um ódio crescente e um desejo de vingança que a mantinha viva. No silêncio de sua cela, ela planejava sua fuga e como eliminaria cada um de seus captores. Seu momento chegou durante uma noite de lua cheia, quando os lobisomens estavam em sua forma mais feroz, mas também mais descuidados. Usando seu poder sobre-humano, Lyra quebrou as correntes e deslizou pelas sombras do castelo. Ela começou seu ataque silenciosamente, movendo-se como um espectro pelos corredores escuros. Lobisomens foram eliminados. Seus gritos de agonia ecoavam pelas paredes de pedra enquanto Lyra saciava sua sede de sangue. A vingança era doce, mas cada morte também alimentava sua fúria. O confronto final aconteceu no salão principal, onde o patriarca da família aguardava transformado em sua forma bestial.
ferramenta de força e ódio. No final, Lyra arrancou o coração do lobisomem com suas próprias mãos, silenciando seu último grito de maldição. Agora um monumento de morte e destruição, ficou para trás enquanto Lyra saía para a noite fria, livre e vingada, mas marcada para sempre pelo terror que viveu. O legado de Misael. Lyra vivia em uma constante batalha interna. Desde a terrível noite em que eliminou a família de lobisomens que a capturou, seus dias eram solitários e suas noites eram preenchidas com pesadelos dos horrores que ela experimentou e infligiu. Anos se passaram, e um dia, vagando pela borda de uma vila remota, ela encontrou um rapaz chamado Misael, solitário e desiludido. Lyra, tocada pela dor nos olhos de Misael, interveio e em um impulso de compaixão, transformou-o em vampiro, criando um companheiro para compartilhar sua eternidade. Nos primeiros anos, Lyra e Misael formaram um vínculo forte. Lyra ensinou Misael a caçar e sobreviver, a controlar sua sede de sangue e a entender o mundo sombrio em que agora habitavam. No entanto, Lyra também compartilhou suas histórias de dor e vingança contra os lobisomens, e essas histórias enraizaram um ódio profundo no coração de Misael. À medida que ele se adaptava à sua nova vida, seu ódio pelos lobisomens se transformava em uma obsessão perigosa. Ele se tornou um caçador implacável, movido pelo desejo de exterminar qualquer rival que cruzasse seu caminho. Suas caçadas eram brutais e sádicas, uma combinação de violência desenfreada e táticas cruéis. Ele não apenas matava, mas também torturava, deixando corpos mutilados como um aviso para outros lobisomens. Sua sede de vingança não conhecia limites, e seus atos começaram a atrair a atenção indesejada da comunidade vampírica.
Os anciãos vampiros, líderes da sociedade vampírica, começaram a temer as consequências das ações de Misael. Eles se preocupavam que a fúria de Misael desencadeasse uma guerra entre vampiros e lobisomens, algo que eles não podiam permitir. Convocaram Lyra para uma reunião secreta e ordenaram que ela controlasse seu companheiro ou enfrentasse as consequências. Relutante, mas obediente, Lyra aceitou a tarefa, embora seu coração estivesse dividido entre o amor por Misael e a necessidade de proteger sua espécie. Lyra começou a caçar Misael, determinada a trazê-lo de volta à razão. A busca levou a lugares obscuros e perigosos, onde os rumores sobre os atos cruéis de Misael eram sussurrados com medo. Finalmente, ela o encontrou em um vilarejo remoto, em meio a um ataque contra uma jovem lobisomem. Após uma grande batalha, o ódio de Misael começava a se sobressair contra a inexperiência da jovem lobisomem. A cena era de puro terror, sangue cobria o chão, e a jovem lobisomem, mal conseguindo se manter de pé, olhava para Misael com olhos cheios de medo e desespero. Lyra, ao ver a brutalidade de seu companheiro, foi tomada por uma onda de horror e tristeza. Ela percebeu que Misael havia se tornado um monstro pior que qualquer lobisomem que ela havia enfrentado. Com o coração pesado, ela interveio, protegendo a jovem e enfrentando Misael. O confronto foi devastador. Foi um embate de força e emoções intensas. "Por que você interfere, Lyra?" gritou Misael, com seus olhos vermelhos de raiva. "Eles merecem morrer. Cada um deles." "Não dessa maneira, Misael." Lyra respondeu com sua voz tremendo. "Nós somos monstros, mas não precisamos ser cruéis. Eu não te criei para isso." A batalha que se seguiu foi feroz. Lyra e Misael, ambos dotados de força sobre-humana, lutaram com uma intensidade que abalou o vilarejo. A jovem lobisomem, atordoada e assustada, observava a luta, incapaz de se mover. Lyra finalmente conseguiu desarmar Misael e segurá-lo contra o chão. Com lágrimas nos olhos, ela implorou: "Por favor, Misael, pare com isso. Eu te amo, mas não posso permitir que você continue assim." Misael, com raiva e dor, tentou se libertar, mas Lyra era mais forte. "Você me ensinou a odiar e agora quer que eu pare?" Lyra, sabendo que não havia outra opção, sussurrou um pedido de perdão antes de cravar uma estaca no coração de Misael. Misael soltou um grito de dor e surpresa, seus olhos encontram os dela uma última vez antes de se fechar para sempre. O corpo de Misael ficou imóvel, e Lyra caiu de joelhos, soluçando. Os anciãos vampiros, ao saberem da morte de Misael, baniram Lyra por desobedecer suas ordens e matar seu próprio companheiro. Ela e a jovem lobisomem, Alina, fugiram para as profundezas de uma floresta sombria,
onde Lyra encontrou algum alento na companhia improvável de sua nova protegida. Alina, grata por ter sido salva, jurou lealdade a Lyra, e juntas, elas enfrentaram os perigos que o futuro reservava. Lyra, assombrada pelas memórias de Misael e pelo peso de suas ações, lutava para encontrar a paz. As noites eram longas e sombrias, e os dias, embora breves, estavam cheios de medo. No entanto, ela e Alina aprenderam a confiar uma na outra, formando um vínculo que transcendia a desconfiança entre suas espécies. Os rumores da trágica história de Lyra e Misael se espalharam pelo mundo, tornando-se uma lenda de aviso entre os vampiros e lobisomens. A lenda falava de amor e vingança, de sacrifício e redenção, da eterna luta entre monstros e humanos. E assim, a história de Lyra e Misael, embora marcada pela dor, também se tornou um conto de esperança e determinação. Uma lembrança de que, mesmo nas trevas mais profundas, ainda pode haver luz. Aliança Mortal. Lyra e Alina encontraram refúgio nas profundezas de uma floresta antiga, onde a escuridão parecia eterna e o silêncio era apenas quebrado pelo sussurro do vento através das árvores. Nos primeiros meses, elas viveram em um estado constante de alerta, temendo represálias tanto dos vampiros quanto dos lobisomens. A jovem lobisomem Alina se mostrou uma aliada leal e habilidosa, e logo as duas formaram um vínculo inquebrável. A floresta, com seus mistérios e perigos, oferecia um certo grau de segurança. Lyra ensinou Alina a sobreviver, compartilhando suas habilidades de caça e seus conhecimentos sobre ervas medicinais. Em troca, Alina usava seus sentidos aguçados para detectar ameaças à distância. Elas se tornaram uma equipe formidável, unidas pelo destino e pela necessidade de sobreviver. No entanto, a paz era frágil. Os anciãos vampiros, enfurecidos pela desobediência de Lyra, formaram uma aliança em comum com os lobisomens, unindo-se em um esforço para caçar Lyra e Alina. Os líderes das duas raças concordaram que a ameaça representada por Lyra deveria ser eliminada para evitar uma guerra total. Combinando suas forças, eles formaram uma equipe de caça implacável, determinada a rastrear e destruir as fugitivas. Embos, o Ancião Supremo, grande líder dos vampiros, convocou Darius, um vampiro híbrido, mercenário e corrupto. Darius caminhava com os lobisomens e foi convocado para liderar a equipe que partiu em busca das duas foragidas.
e Alina logo perceberam que estavam sendo perseguidas. Rastros deixados por caçadores, pegadas inumanas e o cheiro de sangue fresco eram sinais inconfundíveis de que a aliança estava se aproximando. Elas sabiam que não poderiam fugir para sempre. Em um momento de desespero, Lyra decidiu enfrentar seus perseguidores e proteger Alina a qualquer custo. Elas se prepararam para a batalha, usando a floresta como sua fortaleza. Lyra elaborou armadilhas engenhosas, enquanto Alina explorava os arredores em busca de pontos estratégicos. Juntas, elas criaram um plano para combater seus inimigos e com sorte escapar da morte certa. A noite da batalha chegou com uma lua cheia iluminando a floresta sombria. O som de passos se aproximando alertou Lyra e Alina de que seus perseguidores estavam perto. Elas se posicionaram, prontas para lutar pela sobrevivência. Os caçadores, um grupo misto de vampiros e lobisomens, avançavam silenciosamente, confiantes em sua superioridade numérica. Lyra, escondida nas sombras, observou enquanto os caçadores se aproximavam de uma das armadilhas. Com um sinal silencioso para Alina, ela ativou a armadilha, fazendo com que estacas afiadas emergissem do chão, perfurando os primeiros caçadores que avançavam. Gritos de dor e surpresa ecoaram pela floresta. "Vai, Alina!" Lyra gritou, e as duas atacaram com ferocidade. Alina, usando sua velocidade, derrubava lobisomens com garras afiadas e dentes mortais. Lyra, com sua habilidade e experiência, lutava contra os vampiros, suas estacas de madeira cravando-se nos corações dos inimigos. A batalha foi intensa e brutal. A floresta, antes silenciosa, agora ressoava com o som de combate, gritos e o estalar de ossos quebrados. Lyra e Alina lutaram com todas as suas forças, mas os caçadores eram muitos, e a exaustão começou a tomar conta delas. Em meio ao caos, Lyra avistou o líder dos caçadores, Darius, que havia jurado vingança contra ela. Ele era imponente e poderoso, e seus olhos brilhavam com um ódio intenso. Sabia que para vencer, teria que derrotar Darius. Ela avançou em direção a ele com seus olhos fixos no inimigo. Darius sorriu com desprezo. "Você não pode escapar desta vez. Sua morte é certa." "Veremos", respondeu Lyra, atacando com uma velocidade impressionante. A batalha entre eles foi feroz, um confronto de forças titânicas. Darius era forte, mas Lyra lutava com uma determinação desesperada, movida pelo desejo de proteger Alina e vingar a morte de Misael. Enquanto Lyra enfrentava Darius, Alina continuava a lutar bravamente, mas a vantagem numérica dos caçadores estava começando a prevalecer. Ela foi cercada por lobisomens, e embora conseguisse derrubar vários,
acabava sendo subjugada. Vendo Alina em perigo, Lyra sentiu uma onda de desespero e raiva. Com um último esforço, ela conseguiu ferir gravemente Darius, cravando uma estaca em seu coração. Ele caiu com seus olhos perdendo o brilho de vida. Com Darius morto, Lyra correu para ajudar Alina. Juntas, elas lutaram contra os caçadores restantes, suas forças renovadas pela vitória sobre o líder inimigo. A batalha continuou até que os últimos caçadores foram derrotados, e seus corpos ficavam espalhados pela floresta. Lyra e Alina, feridas e exaustas, se apoiaram uma na outra, olhando em volta para a cena de destruição. Elas sabiam que essa vitória não significava o fim de seus problemas, mas pelo menos por enquanto estavam a salvo. Vamos, Alina, e disse Lyra com a voz rouca. Precisamos nos afastar daqui antes que mais caçadores venham. Elas deixaram a clareira, movendo-se lentamente pela floresta, em busca de um novo refúgio. As feridas que sofreram eram profundas, mas seu espírito permanecia inquebrável. Lyra sabia que a aliança de vampiros e lobisomens não desistiria tão facilmente, mas estava determinada a proteger Alina e lutar por sua liberdade, não importa o que viesse a seguir. A Mulher-Lobo. Depois de escapar da emboscada, Lyra e Alina sabiam que sua sobrevivência dependia de mais que apenas garra e coragem. Elas precisavam de astúcia e estratégia. Assim, começaram a trocar de roupas frequentemente, cada uma assumindo a aparência da outra. A confusão que isso causava nos caçadores era um trunfo valioso, tornando mais difícil para os vampiros e lobisomens distinguirem suas presas. A aliança dos vampiros e lobisomens, frustrada pelas fugas constantes de Lyra e Alina, decidiu trazer reforços. Os anciãos vampiros convocaram Helena, uma lendária lobisomem com um exército poderoso. Helena era temida e respeitada por sua habilidade em batalha e sua liderança indomável. Com suas tropas, ela se lançou à caça das fugitivas, determinada a capturá-las. Helena e seu exército rastrearam Lyra e Alina pela floresta e além, forçando-as a abandonar temporariamente suas estratégias de emboscada e confusão para sobreviver.
A perseguição era implacável. No entanto, Lyra e Alina continuavam a lutar com determinação, usando cada truque e habilidade que possuíam. Numa noite de lua cheia, o confronto inevitável ocorreu. Lyra e Alina foram encurraladas em um antigo cemitério, os túmulos e mausoléus fornecendo pouco abrigo contra a força avassaladora de Helena e seus lobisomens. A batalha que se seguiu foi feroz. Lyra, exausta e ferida, lutava com todo o seu poder, mas a superioridade numérica dos inimigos era esmagadora. Alina, vendo sua amiga gravemente ferida, foi tomada por uma fúria desesperada. Nesse exato momento, Helena se transforma. Helena agora não é somente a mulher-lobo, e sim um poderoso lobisomem, dono de uma ferocidade assustadora. Ela se lançou contra Helena, as duas se engalfinhando em um combate mortal. Garras e dentes se chocavam, sangue voava, e os gritos de dor e raiva enchiam o ar. Alina lutava não apenas por sua sobrevivência, mas pela vida de Lyra, sua amiga e protetora. Helena, uma guerreira formidável, inicialmente teve a vantagem. No entanto, a determinação e a habilidade de Alina a surpreenderam. A jovem lobisomem, movida pela necessidade de proteger Lyra, encontrou um poder que nem sabia que possuía. Com um golpe final, Alina conseguiu derrubar Helena, deixando-a imóvel no chão. Ofegante, Alina se aproximou de Helena, pronta para acabar com sua vida. Mas antes que pudesse agir, Helena levantou a mão em um gesto de rendição. Parem, disse Helena, com sua voz firme, mas não hostil. Eu vejo agora que vocês não são as inimigas que pensei. Preciso proteger meu exército. Nós partiremos e deixaremos vocês em paz. Lyra, lutando para se manter consciente, olhou para Alina e acenou com a cabeça em concordância. Helena, honrando suas palavras, reuniu seus lobisomens e começou a se retirar. No entanto, antes que pudessem desaparecer na floresta, uma presença sinistra emergiu das sombras. Angus, o líder dos anciãos vampiros, apareceu diante delas. De poder era palpável, e seu olhar era de puro ódio. Com um movimento rápido, ele derrotou Helena, Alina e a já ferida Lyra, mostrando seu imenso poder. As três estavam indefesas diante de sua raiva esmagadora. Vocês pensaram que poderiam escapar de mim? Sua rebeldia terá um preço. Quando Angus estava prestes a dar o golpe final, o exército de Helena, fiel à sua líder, voltou ao campo de batalha.
atacaram Angus, rosnando ameaçadoramente. Angus, percebendo que não poderia vencer todos de uma vez, recuou. Ele lançou um olhar de ódio para Lyra, Alina e Helena. Isto não acabou, ele prometeu, sua voz estava gotejando veneno. Eu retornarei, e quando fizer, todas vocês pagarão com suas vidas. Com essa ameaça pairando no ar, Angus desapareceu nas sombras. Helena, com a ajuda de seus lobisomens, levantou-se e ajudou Lyra e Alina a se recompor. Precisamos encontrar um novo lugar seguro, disse Lyra, com a voz fraca mas determinada. Esta batalha não terminou. Helena assentiu. Eu ajudarei vocês. Angus é uma ameaça para todos nós. Juntas, talvez possamos enfrentá-lo. Com essa aliança inesperada, Lyra, Alina e Helena partiram para encontrar um novo refúgio, cientes de que a guerra com Angus estava apenas começando, mas também determinadas a lutar pela sua sobrevivência e liberdade. O Doutor e a Besta. Angus, decidido a eliminar Lyra de uma vez por todas, recorreu a um plano macabro. Ele contratou um cientista corrupto, Dr. Samuel Crowe, um homem que venderia sua alma pela ciência proibida. Dr. Crowe era conhecido por suas experimentações sombrias e sua disposição para lidar com criaturas da noite, em troca de poder e riqueza. A mando de Angus, Dr. Crowe começou a trabalhar em um projeto terrível, uma criatura híbrida que combinasse os melhores dons dos vampiros e lobisomens. Usando seu conhecimento em genética e magia negra, ele conseguiu criar um ser que possuía a força e ferocidade dos lobisomens e a velocidade e astúcia dos vampiros. O resultado foi um morcego gigante, uma abominação que obedecia cegamente às ordens de seu criador e, por extensão, às de Angus. Lyra e Alina, sempre vigilantes, logo perceberam que uma nova ameaça estava se aproximando. Os rumores sobre a criatura híbrida começaram a se espalhar, causando medo entre as duas espécies. Determinadas a enfrentar qualquer desafio, elas se prepararam para a batalha. Na noite do confronto, a criatura híbrida atacou com uma fúria imparável. Suas asas enormes bloqueavam a luz da lua, e seus gritos ecoavam pela floresta como um anúncio de morte. A saliva do morcego enfraquecia os lobisomens. Alina voltava à forma humana diversas vezes durante a luta.
Já em Lyra, cada ferida causava o dobro de sangramento. Lyra e Alina lutaram bravamente, mas a criatura era formidável. Cada golpe que desferiam parecia ter pouco efeito, e as feridas que recebiam eram profundas. A batalha era desesperadora. Lyra, enfraquecida e quase sem forças, viu Alina ser lançada contra uma árvore ficando atordoada. A criatura avançava sobre Lyra, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Lyra preparou-se para o pior, quando de repente, um rosnado feroz cortou o ar. Helena, em sua forma de lobisomem, irrompeu na batalha, atacando a criatura híbrida com uma força renovada. As três guerreiras, agora unidas, enfrentaram a criatura com uma ferocidade impressionante. Helena usava sua agilidade lupina para desviar dos ataques e contra-atacar, enquanto Lyra e Alina coordenavam seus movimentos, desferindo golpes precisos. No alto da montanha a batalha continuou. Os gritos da criatura ecoavam pela floresta. Então a criatura se transforma em uma figura imensa. Agora o morcego era um ser maior e muito mais poderoso, que por sua vez lançava uma espécie de fogo ensanguentado pelos olhos e boca. Finalmente, com um esforço conjunto, Lyra cravou uma estaca no coração da criatura, enquanto Helena segurava e Alina atacava sua cabeça com garras afiadas. O morcego gigante soltou um grito final, antes de cair morto. Ofegantes e cobertas de sangue, as três se levantaram vitoriosas. Precisamos encontrar o responsável por isso. Seus olhos estavam brilhando de determinação. Elas seguiram o rastro da criatura até o laboratório do Dr. Crowe. O cientista, apavorado ao ver as três guerreiras entrarem em seu refúgio, tentou correr, mas Lyra o capturou facilmente. Com um sorriso frio, ela o encarou. Você pagará por isso. Angus, caminhando pelo salão principal do Castelo dos Anciãos, estava impaciente para ouvir boas notícias sobre a destruição de Lyra e suas companheiras. Ele parou quando um barulho ecoou pelo salão. Ao olhar para o chão, ele viu o corpo sem vida do Dr. Crowe cair aos seus pés, com seus olhos arregalados em um último grito mudo de terror. Levantando os olhos, Angus viu Lyra, seus lábios curvados em um sorriso vitorioso. É o seu aviso, Angus, disse Lyra antes de desaparecer nas sombras. Com ódio queimando em seus olhos, Angus murmurou, Lyra maldita. Eu farei estacas com seus ossos. A guerra entre Lyra, Alina, Helena e os anciãos vampiros estava longe de terminar, mas a determinação e a coragem das três guerreiras eram inquebrantáveis. A cada batalha, elas se fortaleciam, preparadas para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho.
O cemitério das almas perdidas. Lyra, Alina e Helena haviam se recuperado da batalha contra a criatura híbrida e estavam explorando a floresta em busca de um novo refúgio. Elas retornaram ao cemitério das almas perdidas, o mesmo local onde haviam enfrentado Helena pela primeira vez. Aquele lugar, com sua aura sinistra e túmulos antigos, parecia um local seguro para descansar. No entanto, mal tinham começado a se acomodar quando uma figura fantasmagórica emergiu das sombras. Emily, a protetora do cemitério, uma aparição etérea com olhos brilhantes e uma presença ameaçadora, surgiu diante delas. Quando se deram conta, centenas de almas perdidas apareceram entre os túmulos. Elas estavam cercadas por um exército de espíritos, como se tivessem invadido o mundo dos mortos. Com um exército de almas perdidas ao seu comando, Emily acusou Lyra, Alina e Helena de profanação. Vocês ousaram profanar este lugar sagrado, disse Emily, sua voz ecoava como um lamento antigo. Agora pagarão por seus crimes. Antes que pudessem se defender, Emily e seu exército de almas perdidas atacaram. Então de repente, uma forte neblina tomou o local. Elas haviam sido separadas, e cada uma estava em uma forma distorcida de mundo. Alina lutava contra sua culpa e remorso por ser um lobisomem e estar condenada a matar para sobreviver. Helena enfrentava sua própria fúria carregando o peso que sente ao liderar seu clã. E Lyra vive momentos de dor e angústia, pois ela escolheu um caminho solitário renegando sua própria espécie. Alina e Helena lutaram com todas as suas forças, mas os inimigos eram numerosos e incansáveis. Finalmente, em um momento de desespero, Lyra gritou para Emily: "Por que nos acusa de profanação?
O que fizemos para merecer isso? Emily parou, seus olhos brilhavam com uma luz fria. Havia um vampiro enterrado aqui, e seu corpo foi roubado por outros vampiros. Vocês trouxeram esta desgraça a este lugar. Lyra, ofegante, olhou diretamente nos olhos da aparição. Nós não temos mais aliança com os outros vampiros. Nós somos inocentes. Emily, ponderando sobre as palavras de Lyra, finalmente baixou sua guarda. Se vocês realmente não estão envolvidas, então não tenho mais motivos para lutar. Vou retirar minhas almas. Com isso, Emily e seu exército de espíritos desapareceram nas sombras do cemitério. Helena, ciente de sua responsabilidade para com seus lobisomens, decidiu partir para cuidar de seu clã. Vocês duas têm meu respeito e minha ajuda, sempre que precisarem estarei aqui. Disse ela antes de desaparecer na floresta. Lyra e Alina, determinadas a descobrir a verdade sobre a profanação, começaram a investigar o cemitério. Próximo ao local, encontraram uma cabana antiga e sinistra. Ao entrarem, sentiram um frio intenso e perceberam símbolos de bruxaria gravados nas paredes. O ar estava carregado de magia negra. De repente, uma jovem mulher apareceu, cercada por uma aura de poder. Eu sou a poderosa bruxa ancestral, declarou a garota, atacando Lyra e Alina com feitiços devastadores. A luta que se seguiu foi terrível. A bruxa era incrivelmente poderosa, usando magia para manipular os elementos e lançar ataques implacáveis.
Lyra e Alina lutaram com todas as suas forças, cada uma complementando as habilidades da outra. Juntas, finalmente conseguiram derrubar a bruxa. Lyra, segurando a bruxa, perguntou: "Por que nos atacou? O que fizemos para você?" A bruxa sorriu friamente. "O combinado era que nenhum vampiro adentraria meu território depois do acordo." "Qual acordo? O que você fez?" Lyra perguntou. A bruxa, com um brilho de triunfo nos olhos, respondeu: "Eu trouxe um de vocês de volta à vida." Antes que a bruxa pudesse dizer mais, uma figura familiar emergiu das sombras da cabana. Misael, com os olhos cheios de ódio e fúria, estava vivo novamente. "Lyra", ele sibilou, "nos reencontramos." Lyra e Alina, surpresas e chocadas, se prepararam para enfrentar Misael, sabendo que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Nesse exato momento, a cabana desaparece e eles estão no meio da floresta. Então Lyra e Alina compreenderam que Misael era o vampiro cujo corpo foi roubado do cemitério de Emily e ressuscitado pela bruxa ancestral. Garras da traição. A cabana da bruxa ancestral havia desaparecido, deixando apenas uma clareira vazia. Então lá estavam Lyra, Alina e Misael. Misael agora era o líder da aliança entre vampiros e lobisomens. De repente os inimigos começaram a surgir de todas as partes. Durante a luta, Lyra e Alina se separam. Para ter alguma chance de escapar, Lyra pede para Alina fugir pela floresta e a encontrar no castelo abandonado. Então Alina foge através da densa floresta, tentando se afastar do perigo iminente. Seu coração batia descompassadamente enquanto seus pés a guiavam automaticamente para o único lugar que ela achava que poderia oferecer alguma proteção: o cemitério das almas perdidas. Quando Alina chegou ao cemitério, foi cercada por vampiros e lobisomens. Os olhos das criaturas brilhavam com uma fome incontrolável, e o cheiro da morte pairava pesado no ar. Ela sabia que estava em grave perigo,
Mas não havia tempo para pensar, apenas reagir. Então Alina se transforma. De repente, Emily surgiu das sombras com seu exército de almas. A luz da lua iluminava seu rosto determinado. Eu encontrei os verdadeiros profanadores, disse Emily, sua voz ressoando com uma autoridade sombria. Ela encarou os vampiros e lobisomens com desdém. É melhor você ir, Alina. Sua amiga precisa muito de você. Mas tomem cuidado, hoje nós abrimos uma cova. Emily e suas almas atacaram os vampiros e lobisomens com uma ferocidade implacável, proporcionando a Alina a oportunidade de escapar. Ofegante e assustada, fugiu em direção ao castelo abandonado, onde esperava encontrar Lyra e ajudá-la. Enquanto isso, Lyra enfrentava a aliança de vampiros e lobisomens pelos corredores escuros e frios do castelo. Seus inimigos eram muitos, e ela se via cada vez mais encurralada. Suas chances estavam começando a se esgotar, mas seu espírito indomável a mantinha lutando. Ela se movia com agilidade e precisão, desferindo golpes mortais enquanto avançava pelos corredores estreitos e cheios de armadilhas do castelo. Chegou ao Coliseu do Castelo, um amplo espaço circular onde os combates mais sangrentos costumavam acontecer. No centro, estava Misael. Ele a observava com uma calma perturbadora. Engus mandou a bruxa me ressuscitar, explicou ele, sua voz carregada de desprezo. E agora eu sou o líder. Antes que Lyra pudesse reagir, Alina apareceu, juntando-se a ela no Coliseu. As duas amigas, unidas pela necessidade de sobreviver, começaram uma batalha épica contra Misael e seu exército. O combate era feroz, e a aliança entre vampiros e lobisomens parecia invencível. Mesmo assim, Lyra e Alina lutavam com uma determinação inabalável.
perdido, Helena surgiu com seus lobisomens, trazendo uma nova esperança às duas amigas. A chegada de Helena virou a maré a favor delas, e a batalha parecia ganhar um novo rumo. Com Helena ao seu lado, Lyra e Alina lutavam com renovada coragem e determinação, fazendo recuar os vampiros e lobisomens inimigos. No entanto, de repente, os lobisomens de Helena começaram a lutar uns contra os outros. Helena, confusa, tentou separá-los, sem entender o que estava acontecendo. No meio do caos, ela foi mordida e atacada diversas vezes. A confusão e a traição enfraqueceram ainda mais suas forças, e os inimigos se aproveitaram dessa vantagem. Eu sei que tenho deveres nesse mundo. Eu não poderia intervir, mas em parte me sinto culpada. Afinal, eu também fiz isso. Não era para ser assim. Ali estão elas. A doce lobisomem. Quanta culpa, quanto sofrimento, amaldiçoando seu próprio destino, uma bela jovem, condenada a viver com um monstro dentro de si. Quanto a outra, pobre Lyra. Mal sabe o que a espera. Mesmo sendo uma guerreira solitária, até ela precisa de ajuda. Odiada por todas as espécies, sendo preparada para um futuro infernal. Elas estão tão tristes. A dor, a perda, elas não estavam prontas. Me perdoem, eu precisava retirar vocês duas de lá. Era o mínimo que eu podia fazer. Trouxe vocês para um lugar seguro. Longe daqueles vampiros e lobisomens. Longe de Misael. Ali está ela. Poderosa, imponente, uma guerreira formidável. A grande protetora, a nova amiga. Ela foi até lá para salvar vocês duas. Ela lutou como um tigre. Mas ela foi traída. Alguns de seus lobos se voltaram contra os outros, e contra ela. Misael a feriu com uma lâmina de prata, impedindo que ela se transformasse. Foi uma luta terrível, covarde e desigual. Só assim seria possível derrotá-la. Ela se arrastou pelo chão de pedra, e tudo que ela pensava era em socorrer seus lobos. Me perdoem, eu precisava tirar vocês de lá. Lyra, Alina, vocês estão a salvo aqui. Podem chorar, podem se despedir de Helena. A mulher lobo, traída e morta por seus próprios filhos, aqueles que ela tanto amou.
Lágrimas da vingança. Após enterrar Helena com respeito e tristeza, Lyra e Alina se voltaram para a bruxa ancestral, que as observava em silêncio. "Por que nos ajudou?", perguntou Lyra, com a voz carregada de desconfiança e dor. A bruxa ancestral, com um olhar de arrependimento, respondeu: "Sinto-me culpada pela morte de Helena. Ressuscitei Misael, e isso trouxe mais desgraça a este mundo. Engos me pediu para trazer Misael de volta, porém eu nunca trabalhei para ele. Servi a Engos por ordem do meu mestre, a quem não posso questionar. Eu não imaginava que alguns lobisomens de Helena haviam se vendido a Engos. Esse é um assunto que devo resolver depois. Não posso me envolver diretamente na sua guerra, mas posso guiá-las até os vampiros anciãos se desejarem vingança." Lyra, com os olhos brilhando de determinação, respondeu prontamente: "Vingança é tudo que eu quero." Alina, ao seu lado, assentiu com firmeza. A bruxa ancestral continuou: "Então, preparem-se. Lyra, você já esteve lá, mas não como invasora. O caminho que você conhece não existe para quem não é convidado. O verdadeiro caminho passa por 3 setores. O primeiro é a Torre dos Gárgulas, onde inimigos antigos dos vampiros foram transformados em guardiões. O segundo setor é o território dos vampiros, um local de farras e orgias, onde alguns dos vampiros mais poderosos habitam. O terceiro setor é o grande salão de Engos, onde ele reside sozinho." Com essas palavras, a bruxa ancestral as teleportou para a Torre dos Gárgulas e desapareceu. Se encontraram em uma antiga ruína na entrada do castelo, o ar carregado de uma energia sinistra. Ao perceber o perigo, Alina se transforma. Não demorou muito para que as estátuas ao redor começassem a se mover. As gárgulas, guardiãs lendárias, atacaram com uma fúria aterradora. A batalha que se seguiu foi intensa. As gárgulas, com suas asas de pedra e garras afiadas,
lançavam-se sobre Lyra e Alina com uma força descomunal. Lyra usava sua velocidade vampírica para desviar e contra-atacar, enquanto Alina, com suas garras lupinas, rasgava a pedra das criaturas. As gárgulas lutavam com uma disciplina militar, coordenando ataques e se movendo com uma agilidade surpreendente para criaturas de pedra. Lyra acertou uma gárgula diretamente no coração de pedra, fazendo-a explodir em pedaços, enquanto Alina decapitava outra com um golpe preciso. As gárgulas atacavam de todos os lados, e o combate parecia interminável. Após horas de luta exaustiva, finalmente derrotaram a última das gárgulas menores. Mas quando pensavam que poderiam descansar, o líder gárgula emergiu das sombras. A criatura era gigantesca, com asas enormes e olhos que brilhavam com uma luz malévola. Com um rugido, ele atacou, lançando uma onda de destruição ao seu redor. A nova batalha foi ainda mais desesperadora. O líder gárgula era incrivelmente forte, e cada golpe fazia o chão tremer. Lyra e Alina usaram todas as suas habilidades para enfrentar a criatura. Lyra, escalando as costas da estátua, cravou sua espada no pescoço do gárgula, enquanto Alina, com um salto poderoso, destruiu sua cabeça com um golpe decisivo. Exaustas e cobertas de poeira, Lyra e Alina finalmente derrotaram o líder gárgula. Elas se aproximaram da escada que levava ao segundo setor, quando foram confrontadas por Misael. Ele emergiu das sombras, com um sorriso sombrio. "Vão embora", disse ele, "aqui é o setor dos vampiros." Lyra, com um olhar desafiador, respondeu: "Não me surpreende que você seja o guardião do setor da perversão." A luta começou de novo, desta vez com uma intensidade ainda maior. Misael era um oponente formidável. Durante a batalha, ele lançou uma lança diretamente em Lyra, que estava ferida e renta. Alina, em um ato de sacrifício, se jogou na frente da lança, que a atravessou. Lyra, horrorizada, viu Alina destransformar-se e começar a agonizar. Misael, o que havia na lança? Perguntou ela, com sua voz cheia de desespero. Misael, com um ar de tristeza, virou-se de costas e respondeu: "Veneno e prata." Com um sussurro amargo, ele disse: "Eu avisei para deixarem este lugar." E então, ele se foi.
desconsolada, ajoelhou-se diante da amiga, um silêncio sepulcral tomando conta do lugar. A dor da perda e a visão de Alina agonizando eram quase insuportáveis. Então a bruxa apareceu novamente e disse: Lyra, se levante agora, eu estou arriscando muito pela sua vingança. Então Lyra pediu à bruxa que ressuscitasse Helena e Alina assim como fez com Misael. A bruxa respondeu: Não é assim que funciona, o que foi feito teve um preço que você não pode pagar. Apenas siga em frente, eu darei um enterro digno para a garota e para você, se for preciso. Então Lyra enxugou suas lágrimas e está determinada a seguir em frente com sua vingança. Cada vez mais, Embo se torna seu grande alvo, e ninguém nesse mundo, nem mesmo Misael, ficará entre ela e o mestre dos vampiros. Rios de sangue. Após perder sua grande amiga, Lyra seguiu em frente, a caminho do setor dos vampiros, onde os seres mais poderosos aguardam. Em sua memória apenas lembranças de Alina e Helena. O peso da perda de Alina aumentou sua raiva e sua vontade de continuar lutando. Ao entrar no território dos vampiros, Lyra foi imediatamente cercada. Vampiros de todos os lados avançaram sobre ela, mas o olhar de Lyra agora era puro ódio. Sem hesitação, ela lutou de forma brutal, cada golpe era mortal. Antigos inimigos surgiram, cega pela raiva, destruiu cada um deles sem piedade. A batalha foi violenta e rápida. O sangue manchava o chão enquanto Lyra avançava, com sua fúria alimentando cada movimento.
entanto, após derrotar todos os vampiros que a cercavam, uma dúvida começou a crescer em sua mente. Mesmo em fúria, não deveria ter sido tão fácil matar tantos vampiros poderosos. Algo estava errado. Os vampiros pareciam estar doentes e lutando contra si mesmos para ficar de pé. Lyra continuou, seu instinto a levou ao grande pátio onde os vampiros se reuniam para suas orgias sangrentas. Já ouvirá falar da grande taça de sangue, um símbolo de poder e depravação, onde os vampiros bebiam juntos. A grande taça de sangue era uma espécie de chafariz sanguíneo, que abastecia todos os setores do castelo, e alimentava vampiros e anciãos. Ao se aproximar, uma cena aterradora aguardava. Misael estava lá, morto, mergulhado na grande taça de sangue. Não havia sinais de uma nova batalha, apenas sangue escorrendo através de seu corpo sujando o chafariz. Lyra compreendeu a situação com um aperto no coração. Misael, em um último ato de desespero, tirou a própria vida para dar a Lyra uma chance. O sangue na grande taça, agora contaminado com sangue morto, que era veneno para os vampiros. Ele havia tentado fazê-la desistir matando a Lina, mas ao ver que era impossível pará-la, escolheu sacrificar-se. Misael, após matar a Lina, foi em direção ao pátio do castelo, determinado a se redimir de seus crimes. Ele sabia que a única chance de Lyra era enfraquecendo os outros vampiros. Misael se sacrificou, enquanto pensava em toda a dor que causou a sua amada. Em sua mente ele se despediu, dizendo coisas que nunca diria a ela. Lyra, querida. Me perdoe, eu correspondi seus cuidados e carinhos com traição. Espero que sua morte seja muito mais honrosa que a minha. Misael já estava morto quando Lyra chegou. Mas mesmo que ouvisse essas palavras, ela já não sentiria nada. Agora Lyra é puro ódio, e a vingança é a força que a faz caminhar. Lyra, em silêncio, virou-se e seguiu em frente. Não perdoava Misael, mas respeitava o sacrifício que ele havia feito. Com passos decididos, ela avançou em direção ao último setor, sabendo que estava próxima de enfrentar Engus. No caminho, 3 figuras surgiram das sombras. Eram 3 anciãos, escolhidos para proteger Engus. Cada um deles emanava um poder antigo e ameaçador. Lyra apertou as mãos em punho, preparando-se para a próxima batalha. Os 3 anciãos atacaram o primeiro, um vampiro alto e magro, movia-se com uma velocidade surpreendente, suas garras afiadas tentando alcançar Lyra. Ela desviou e contra-atacou com uma estocada precisa, mas ele era rápido demais. O segundo ancião, uma mulher com olhos brilhantes de uma cor azul glacial, conjurou sombras que envolveram Lyra, tentando sufocá-la. Lyra lutou contra as sombras, rasgando-as com suas próprias mãos. O terceiro ancião, uma figura obscura, aparentemente o líder dos 3, ele avançou com a força de um titã, esmagando tudo em seu caminho. Lyra usou toda a sua agilidade, esquivando-se e atacando com uma fúria renovada. A batalha foi longa e extenuante, cada golpe trocado era carregado de intenção mortal. Lyra focou no primeiro ancião, usando sua velocidade contra ele, até que finalmente conseguiu derrubar o vampiro. Ele caiu, transformando-se em poeira diante de seus olhos. Voltando sua atenção para a Mulher das Sombras, Lyra usou suas asas para romper a escuridão que a envolvia, alcançando a anciã e a derrotando. A mulher gritou antes de desintegrar-se em uma nuvem de sombras. Restava apenas o ancião líder. Ele era o mais difícil,
cada golpe seu era um terremoto. Lyra, exausta e ferida, lutava com tudo o que tinha. Finalmente, usando sua inteligência e agilidade, ela conseguiu desviar de um golpe devastador e atacar o vampiro pelas costas, em um ponto fraco. O ancião caiu, transformando-se em uma estátua de pó. Então Lyra seguiu em frente. No caminho outros anciãos foram avistados por ela, mas eles já não eram um perigo. Estavam praticamente mortos por causa do sangue de Misael. Ofegante, Lyra se aproximou da escada que levava ao grande salão de Engos. A cada passo, a imagem de Alina e Helena alimentava sua determinação. Ela estava pronta para o confronto final, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que restava de sua humanidade. O Anjo da Morte. Após tantas batalhas, Lyra chega ao grande salão de Engos, cada passo reverberando com a determinação de sua vingança. As lembranças de Alina e Helena impulsionavam seus movimentos, alimentando a fúria que queimava em seu peito. De repente uma figura emergiu das sombras. Uma jovem vampira, com olhos que brilhavam de uma maneira familiar. Lyra parou abruptamente, reconhecendo traços de si mesma na desconhecida. "Quem é você?" Lyra perguntou, com a voz carregada de surpresa e desconfiança. A garota deu um passo à frente, um sorriso triste em seus lábios. "Eu sou Eva, sua irmã. Engos me transformou para ser sua companhia, mas fui abandonada quando você escolheu trair a nossa espécie." Lyra sentiu uma dor profunda ao ouvir essas palavras e descobrir que sua irmã foi transformada. A revelação a abalou, mas não diminuiu sua determinação. "Eva, eu não sabia", Lyra começou, mas foi interrompida por um riso frio, vindo do fundo do salão. Engos estava lá, assistia à cena com um ar de superioridade. "Que pena. Você matou seu amado Misael, mas não consegue matar sua própria irmã?" Lyra olhou para Eva, e então para Engos. A
raiva e o ódio que sentia por ele a consumiram, e ela sabia que não poderia hesitar. Angus, você é um monstro. Lyra disse com a voz cheia de desprezo. A vingança só existe para aqueles que já amaram, e hoje ela é só minha. Eva tomou a frente, e disse, nem pense nisso, minha irmã, hoje eu serei sua rival, e você pagará por trair aqueles a quem deveria proteger. Com essas palavras, Lyra avançou sobre Eva. A luta foi rápida e brutal. Eva, apesar de ser poderosa, não tinha a experiência de Lyra. Em poucos momentos, Lyra conseguiu derrubar sua irmã, que caiu inconsciente. Que desperdício, disse Angus, enquanto se aproximava. Então eu te mato e dou seu sangue para ela beber, assim como você e Misael fizeram com meus vampiros. Lyra, tomada pelo ódio, partiu para cima de Angus. Mas ele era rápido demais, desviando de seus ataques com facilidade. Os raios de energia de Angus iluminavam o castelo, atingindo Lyra repetidas vezes. Mesmo assim, ela se levantava, a raiva servindo como morfina para suas feridas. Enfim começou a luta. Angus parecia ser invencível. Mas Lyra usou todas as suas armas contra ele. Já havia aceitado a morte, mas pretende arrastar consigo o grande mestre dos vampiros. Por que você não desiste? Angus perguntou, confuso e irritado. Você não tem bens, nem cargo, e não pertence a nenhum dos mundos. Então eu vou matar os dois mundos. Lyra gritou com fúria descontrolada. E enterrá-los, aos pés de Helena e Alina. Angus, enfurecido, disse, ver um vampiro falar assim de dois lobisomens é nojento, até mesmo para você. Você vai desaparecer. Quando Angus estava prestes a dar o golpe final, ele ficou paralisado. A bruxa ancestral apareceu, com um sorriso sádico nos lábios. O que você acha que está fazendo? Angus rugiu. Faz ideia do que ele fará com você? Eu imagino. Respondeu a bruxa com um cínico humor. Por isso vou torcer para Lyra te matar. E você, vampirinha, levante-se. Eu tenho 2 presentes para te dar. Um é para ficar nos kits, porque ressuscitei a droga do seu namorado, e o outro, bom. O outro eu cobro depois. Com essas palavras, a bruxa desapareceu novamente.
Pela primeira vez em sua vida, Lyra derramou lágrimas de alegria. Era inacreditável. Duas amigas que tiveram mortes terríveis estavam ali, paradas bem na sua frente. Então o feitiço da bruxa terminou, e Engus se prepara para atacar. Helena e Alina se transformaram. Dessa vez com um poder renovado, movidas pela fúria da vingança. Lyra diz para Engus: "Prepare-se, monstro, hoje eu serei o seu anjo da morte." E as três partiram para cima dele. A batalha foi feroz. Engus, em desvantagem, gritou: "Vocês acham que o mestre dos vampiros poderia ser derrotado por lobos?" Com uma magia secreta de Engus, Helena e Alina se tornaram humanas novamente. As atacou e as derrubou, seus raios estavam ainda mais ferozes. Helena e Alina em suas formas humanas, parecia impossível resistir. Após um poderoso ataque, Engus se vira, como se já estivesse vencido a batalha. "Ei, maldito!" Lyra gritou. "Aonde pensa que vai?" As três se levantaram. Incrédulo, disse: "Como isso é possível?" Engus,
Você pode arrancar nossos poderes, nossos braços e nossas almas, mas ninguém nesse mundo vai tirar minha vingança. Lyra declarou com firmeza. Então Angus parecia estar em todas as partes do salão. Ele as atacava com uma fúria ainda maior. Porém desta vez, as três seguravam seus raios com as próprias mãos, se alimentando do poder de Angus. Helena atacou primeiro, e com um olhar de ódio ela diz: Angus, mestre dos vampiros, peça para que seu cargo o defenda agora. Seguida por Alina. Angus, peça ajuda para os teus bens, diga para salvarem sua vida. Então Lyra abre suas asas. Vampiro maldito, de adeus aos dois mundos, hoje eu destruo o seu reino, e tudo aquilo que você criou. Rasgou a garganta de Angus. As últimas palavras de Angus foram: maldita Lyra. Você mata igual a eles. O castelo ficou em silêncio enquanto o corpo de Angus desmoronava. Lyra, Alina e Helena permaneceram de pé, exaustas, mas vitoriosas. A vingança de Lyra estava completa, e as três amigas, agora unidas pelo sangue e pela luta, sabiam que tinham vencido, não apenas uma batalha, mas uma guerra que mudou o destino de todos os seres das trevas. Eva simplesmente desapareceu, então as três decidem deixar o castelo, antes que mais vampiros apareçam. Cansadas mas triunfantes, deixaram o castelo, prontas para enfrentar um novo futuro. Então elas partem em direção às montanhas, onde seria possível repousar e se afastar de confusão. Lyra, agora que a Helena não tem mais seus lobisomens, ela pode ficar com a gente? Lyra sorri e diz: ué, pergunta pra ela. Então Helena responde: eu estou ouvindo tudo, e sim, vou ficar.
De repente a bruxa ancestral reaparece. Lyra questiona: que coisa, já veio cobrar seu favor? A bruxa responde: não, vampirinha, eu só vim te dar meus parabéns e agradecer, porque se Angus vive, agora eu seria cinzas. Lyra indaga: e de quem Angus falava? A quem você serve, e por que tem tanto medo? A bruxa ancestral vira as costas e diz: você vai saber, mas até lá se cuida. Ok, só não me chama mais de vampirinha. E então, a bruxa desapareceu, deixando muitas dúvidas, e uma só certeza, a de que a paz ainda está muito distante. Dali, no reino dos bruxos, a bruxa ancestral se dirige ao Castelo Vermelho, seu lar e o de seu mestre. Ela parece preocupada, como se soubesse o que a espera. Então ele surgiu, e com um olhar demoníaco ele diz: sua ordem era para ressuscitar um vampiro, e não 2 lobisomens. Já esqueceu quem você é? A bruxa insistiu: eu tenho perguntas. Com um sorriso macabro ele responde: e quem te deu o direito de me questionar?